Gostaria de compartilhar com os irmãos hoje um texto que encontra-se em Ruth 2, do 2 ao 18, por favor. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. E ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? E o servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. E ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. E assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Que você fique, quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo? Se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois muito me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar as espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tire também algumas espigas dos feixes e deixe-o cair, para que elas as apanhem e não repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Amém? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, receber a tua mensagem. Me coloco diante de ti, Senhor, esvazia a mim, que o teu Santo Espírito ministre meu coração, que nada seja da carne, nada seja do eu, e que tudo foi dito aqui hoje seja para a edificação da tua igreja, para engrandecer o teu santo nome. Amém? Meus amados, é um texto conhecido, e hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de lealdade, de fidelidade. Nós vamos usar a passagem de Ruth para falar do compromisso que ela teve com a sua sogra, o compromisso que ela teve com Deus de Israel. Mas, para falar desse texto, nós temos que contextualizar antes. O que estava acontecendo? Ruth começa Ruth com um casal israelense, que sai de Belém, onde eles nasceram, moraram, Belém próximo de Jerusalém, e naquele momento Belém passava por uma crise, faltava alimento, havia fome. Então esse casal
chamado Elimeleque, e Noemi, juntamente com seus 2 filhos, Malom e Quilion, foram para Moabe, foram para uma terra estranha, uma terra diferente, longe de onde eles nasceram, e eles foram morar por um tempo, porque naquela terra havia alimentos. E passou-se um tempo, Elimeleque morreu, e Noemi ficou viúva com seus 2 filhos. E ali ela estava na primeira provação dela, viúva com 2 filhos, numa terra estrangeira. E seus 2 filhos casaram-se com 2 moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. E ali eles ficaram por quase 10 anos. Mas os 2 filhos de Noemi morreram. E agora não havia uma viúva, havia 3 viúvas. Uma situação mais difícil ainda. E em aquele momento, naquela grande dificuldade, Noemi, que estava ainda em Moabe, ficou sabendo que o Senhor Deus de Israel estava dando-lhe de comer ao povo. Então ela viu que naquele momento ela foi informada que lá em Belém a situação estava favorável, que o Senhor estava cuidando dos seus. Então ela pega as suas 2 noras e vai em direção, retornar. Então ela sai de Moabe em direção a Belém. E nesse caminho ela tem um start, ela para e fala: deixa eu falar para minhas noras, olha, vocês não são de Israel, vocês são de Moabe. Não é melhor vocês voltarem para a casa das suas mães, adorar os seus deuses e ficar próximo do seu povo? E elas: não, nós vamos com você. E ela insistiu: é melhor para vocês. E aí Orfa fez o quê? Orfa deu um beijo nela e retornou para a sua casa. E aí Noemi foi contestar Ruth: Ruth, por que você não faz como a minha outra nora? Volta para a sua casa. E aí Ruth responde de uma forma tremenda, no 16, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, meus amados. Isso. E Ruth responde assim a Noemi: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, eu irei, onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aleluia. Nesse momento, Noemi para de contestar, e ali mostrou a lealdade, a fidelidade, o compromisso de Noemi, de Ruth com a sua sogra Noemi. E elas agora vão em direção a Belém. E chegando a Belém, todos ali viram e começaram a comentar: olha, chegaram a Noemi. E todos ficaram comovidos pela situação delas, porque 2 mulheres viúvas. Noemi estava voltando para onde? Para um local onde ela saiu. E ali ela foi para aquela situação, da casa dela. Só que, imaginem 2 viúvas em uma situação de dificuldade, porque elas não tinham condições de sobrevivência. Então nós nos deparamos agora, nesse momento, com 2 viúvas lutando pela sua sobrevivência. E é a partir daí que nós vamos tirar algumas lições que nós podemos colocar nas nossas vidas. E eu queria compartilhar em 4 termos. No primeiro passagem nós podemos dizer a fidelidade de Ruth e um exemplo de perseverança. A Ruth, ela teve consciência da situação dela, porque ela era uma estrangeira, viúva, não era do povo ali, e não tinha quem pudesse dar apoio a elas. Então Ruth viu uma situação: como nós vamos sobreviver? Mas em nenhum momento Ruth reclamou, ela se entregou ao desespero, ela buscou alguém que tentasse resolver a situação dela. Pelo contrário, o que ela viu? Ela viu uma situação como uma oportunidade. E que oportunidade era essa? Enquanto muitos viam a oportunidade de ir lá e fazer a respiga, que ela vai, nós vamos ler aqui o 2 e o 3, ela viu como uma forma de sustentar, de mudar
a vida dela, de mudar aquela situação. Então, nesse momento, nós temos que ver que Ruth não murmurou. Será que às vezes nós, quando estamos diante de uma dificuldade, de uma grande escassez, nós não começamos a nos entregar à preocupação, à murmuração, ficamos preocupados em achar alguém que pode resolver a nossa situação e nós esquecemos do Deus da provisão? Nós esquecemos da nossa fidelidade, da nossa lealdade a Deus? Porque nós estamos aqui, cremos no Senhor, oramos, jejuamos, proclamamos o Evangelho, mas será que realmente nós temos essa fidelidade ao Senhor? Porque são nesses momentos onde que a graça do Senhor aparece, a abundância do Senhor. Porque quando nós somos fiéis, tanto no pouco como no muito, a graça do Senhor nos atinge. Amém. Então no verso 2 está escrito assim: Ruth a Moabita disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permite fazer isso. E a Noemi respondeu: vá. Ela foi. Chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, ela entrou no campo que pertencia a Boaz. Então, meus amados, que lhe comentei, ela falou: posso ir lá no campo? Porque a lei permite que eu possa pegar a sobra da colheita. E era a época da colheita da cevada. E ela não teve orgulho, pelo contrário, foi humilde o suficiente de ir lá trabalhar o dia inteiro catando as sobras, porque a lei judaica da época de Israel ali permitia que os menos favorecidos e as viúvas e estrangeiros pudessem colher a sobra. Será que nós estamos prontos para acreditar somente na sobra? Alguns chamam de restos. Mas ela usou essa dificuldade como oportunidade de ir lá e tirar o sustento de uma situação onde era adversa que poderia mudar a sua vida. E ela era consciente da situação qual ela foi e pediu para trabalhar. E ela foi e trabalhou arduamente para levar o sustento para a sua sogra. Então, mais um ensinamento. Ela trabalhou arduamente. E não importa qual trabalho que você faça, meu irmão. Não importa. Desde que você tenha um trabalho mais simples, um mais complexo, um de alto status. O importante é você trabalhar com propósito. Porque Ruth, ela teve uma lealdade não somente de falar. Eu estarei contigo, minha sogra. Onde você for morrer, eu vou morrer junto. Eu vou seguir o teu povo, é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Mas não foi apenas de falar, foi de ação. Foi ali, ela tomou uma atitude. Ela se posicionou. E às vezes nós estamos aqui e nós não nos posicionamos diante do Senhor. Nós ficamos muito mais soltos, muito mais adeptos às coisas do mundo, às nossas vontades. Será que é o nosso momento da gente se posicionar? Todo dia nós devemos nos refletir, nos analisar do que nós estamos sendo, o que nós estamos fazendo. Hoje eu conversei com o pastor, eu falei: todo dia de manhã eu tenho que mortificar minha carne. Eu vivo em lutas, porque é difícil nós matar a carne, o erro. Mas ela foi ali e ela teve o quê? Uma situação ao campo, ela foi trabalhar, porque ela viu uma saída ali na lei. E ela foi lá e trouxe o sustento. E um outro ponto desse posicionamento dela mostra que a humildade e a perseverança no serviço. A fidelidade dela, tão silenciosa, sogra, que ela foi trabalhar, foi recolher, que as pessoas já viam nela algo diferente, viram que ela estava ali como uma estrangeira, como uma nora, como uma viúva preocupada com a sogra. Então ela foi lá, humildemente, silenciosamente, ficou catando espiga, e cada espiga que ela catava, que ela debulhava, ela estava mostrando fidelidade e lealdade à sua sogra, ao ponto que Boaz viu nela algo diferente, né? Ao ponto que não passou desapercebido todo esse esforço. Então, olhando no 12, Boaz olha para ela, reconhece o esforço e Boaz a abençoa. Porque quem era Boaz? Boaz era um homem rico, dono de terras, mas
Boaz era uma pessoa qualquer? Não. Se nós olharmos no 4, está escrito assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. Então já mostra que Boaz era uma pessoa diferente. Por mais que ele era rico, tinha muitas posses, ele conversava com quem? Ele conversou com o ceifeiro, conversou com o chefe, e ele falou: a paz do Senhor esteja contigo. Ele cumprimentou, ele sentou, e nós vamos ver no texto que ele sentou para comer com os ceifeiros, com os seus servos. Ele poderia não conversar, mas ele chegou abençoador. Então dá para dizer assim: Boaz era um homem temente ao Senhor. Boaz era um homem como nós, cristãos, estamos aqui hoje, que nós devemos abençoar a vida das pessoas, devemos ser humildes, mansos, porque o maior mandamento é amar uns aos outros como eu os amei. Cristo nos ensinou, e às vezes nós esquecemos de falar uma boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Nós escolhemos muito, e às vezes até dentro do próprio ministério, às vezes a gente escolhe. Mas essa humildade chamou a atenção dela. Então nós vimos que a fidelidade dela, a perseverança, é um exemplo. Segundo ponto, a provisão de Deus através de Boaz. Deus usa pessoas, usa situações, usa momentos para nos abençoar. E a segunda lição que nós podemos ter é a surpreendente abundância do Senhor. Porque Deus, dentro da sua infinita sabedoria, ele usou Boaz como instrumento para abençoar Ruth, não somente Ruth, e Noemi. Ele foi um instrumento do Senhor. Ele foi abençoador. E nós lemos o texto, e Boaz não somente permitiu que ela colhesse, ele permitiu que ela colhesse, que ela fosse protegida, que ela não fosse molestada, que ela bebesse da água dos servos, que ela sentasse à mesa com os servos. Então ele não somente estendeu a mão, mas ele foi totalmente generoso com ela. Isso mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, não importa qual é o grau dela, se é uma pessoa elitizada, uma pessoa simples, ou qualquer situação para te abençoar numa situação de dificuldade. Mesmo quando você está servindo a igreja, meu irmão, na dificuldade, e você está fazendo um simples serviço na igreja, porque Deus não está olhando o seu cargo, Deus está olhando o teu coração, porque Deus não, a graça do Senhor não vem pelo status, pelo seu esforço, e sim vem pelo seu merecimento, que é através do seu coração, um coração contrito ao Senhor. Amém. E aquela mulher chamada Ruth tinha uma fidelidade com a sua sogra, que levou a conhecer o Deus de Israel, e ela era leal aos ensinamentos da sua sogra, ao Deus de Israel. Amém? Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos ser Boazes aos outros, e que também nós possamos encontrar os Boazes na nossa vida, porque é fácil louvar o Senhor quando tudo está bem. E a Luciana passou por procedimento cirúrgico, ela está em casa, depois está aqui. Mas durante a nossa vida, nossos 26 anos, acho que alguns irmãos já passaram por algumas situações, nós também passamos por situações que nós precisamos de Boazes. Teve situação na minha vida, logo que eu e a Luciana casamos, que a gente não tinha R$1 para fazer uma feira, e a gente não falou para ninguém. Meu sogro apareceu com uma feira, do nada. Glória a Deus. Estava com uma latinha de nã, terminando. Não tinha dinheiro para comprar um nã. A Duda. Meu sogro chegou lá. Me abençoou. Amém. E nunca reclamamos. Nunca reclamamos. Eu sou filho único, ela é filha única. E nós nunca ligamos. Pai, estou na dificuldade. Mãe, estou na dificuldade. Mas Deus fez o Boaz na nossa vida. Se ele fez na minha, ele faz na sua. E acho que muitos dos irmãos aqui foram já abençoados por Boaz. E às vezes nós também temos que entender que nós devemos estender a mão aos irmãos. Amém. Aleluia. O pastor pregou a respeito disso. Nós queremos muitas vezes ser abençoados, mas nós esquecemos de abençoar. E Deus está à procura daquele irmão que tem um coração puro, abençoador. Nós temos que entender que há muitos Boazes, mas nós também temos que ser Boazes. Nós temos que estender a mão. E não somente como Boaz fez, ele passou a se
acima da lei. Porque ele já poderia ter falado para ela, pode seguir. Mesmo você sendo estrangeiro, pode ficar aqui nas minhas terras colhendo. Ele não fez isso somente. Ele foi tão generoso que ele ultrapassou a lei. Falou, ó, você pode vir, você vai ficar com as minhas servas, você vai ser tratado como elas, você vai ter respeito, você vai ter dignidade, ninguém vai mexer com você, não sai da minha terra, pode beber água, vem comer conosco e leva. E além disso ele ordenou, né? Falou, ó, deixa eu pegar umas espigas. Olha como é importante. E ele era uma pessoa que tinha posses. Era rico, ele precisava fazer isso. Mas por que ele fez isso? Porque ele era temente ao Senhor. Porque ele já mostra logo no início, quando ele chega e fala, a paz do Senhor. Então ele já chega para os servos dele, cumprimentando com educação, abençoando, conversando com todos, não fazendo acepção de pessoas. Isso é tremendo, meus irmãos. Que nós estejamos atentos aos Boazes na nossa vida. Um outro ponto importante é que a graça vem além da lei. É aquilo que eu estava falando. A graça vem além da lei. Deus vai lhe dar graça além daquilo que é necessário para a sua vida. Mas você tem que entender que Deus vai lhe dar aquilo que é necessário, justo, até mais, mas no momento dele. E às vezes nós não sabemos. Nós queremos e murmuramos. Ou você confia, ou você não confia. Ou você é realmente um cristão, ou você não é. Porque só pedir, só quando está bom, é uma maravilha. E quando nós passamos o luto? Tenha bom ânimo, pois na vida terei muitas aflições. Essa é a nossa vida. Então, a natureza transbordante da graça de Deus ultrapassa aquilo que nós esperamos e aquilo que nós merecemos. Então, como eu disse, a Ruth foi abençoada além da lei judaica. Ele permitiu não somente que ela pegasse as sobras, que ela almoçasse com ele. Ela sentou, comeu do pão, molhou no vinho, ele pegou e deu para ela grãos tostados para se fartar. E além disso, quando ela foi embora, ele falou, leva um pouco mais, deixa cair, deixa ela pegar, não fala, servo, não brigue com ela. Isso, ele está falando de dignidade. Ele deu a ela não somente condições para ela e a sogra dela, mas ele restaurou a dignidade. E nós podemos saber que na evolução desse livro, ela casa com Boaz. E ela se torna proprietária das terras. Olha só, ela foi ali, veio numa situação de viúva, foi para uma terra que ela não sabia que era de um parente. E ali a sogra orientou e ela foi, fez o que a sogra disse e ela acabou se tornando, ela foi redimida, foi protegida pelo Boaz e ela se tornou proprietária. Olha como é abundante, mas ela passou pelo processo. Ela tinha tudo para falar, oh meu Deus, nós somos duas viúvas aqui, passando dificuldade. Oh, vocês têm que estender a mão. O que ela fez? Acordou cedo, foi trabalhar, foi pegar as sobras ali, de manhã até a tarde. Só parou para descansar um pouquinho. Ela tinha determinação, ela tinha convicção, ela teve posicionamento, ela teve fidelidade e lealdade com a sua sogra. E às vezes nós não temos esse posicionamento com o nosso Senhor. Que nós possamos hoje fazer uma reflexão profunda de como é o nosso posicionamento diante do Senhor. Qual é o nível de profundidade? Onde está o teu alicerce? E não é só alicerçar, não estou falando de areia, não estou falando só de cavar, é cavar tão profundo que você tem que chegar na rocha, e às vezes a rocha está tão profunda, então nós não podemos ficar no evangelho superficial, nós temos que lutar todo dia, buscar, entrar nesse rio de águas límpidas que é Jesus, mas mergulhar profundamente, porque aí eu tenho certeza que a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida e na vida dos seus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. E Deus nos abençoa com a sua graça, independente das nossas falhas, do que nós somos no passado, do que nós passamos, do que nós somos. Às vezes nós não achamos merecedores, porque nós somos dignos. Oh Senhor, eu não sou digno de entrar em sua casa, Senhor. Oh Deus, eu não tenho um blazer para vir nessa igreja. Como isso é fútil, meus irmãos. Deus não está preocupado com a tua vestimenta, Deus não está preocupado com o teu cabelo, com o teu corpo, Deus está preocupado com o teu coração. É
é aquele que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Não podemos ser somente aquele, eu adoro a Ti, Senhor, eu sou fiel a Ti. Temos que ser como Ruth, que foi fiel na ação, tomou um posicionamento. Que hoje nós possamos tomar um posicionamento diante do Senhor, não para a honra e glória de quem está ministrando, não para agradar o pastor, sim para agradar a Deus, porque como diz o nosso pastor, a única estrela dentro dessa igreja é Jesus Cristo. Ele é merecedor de toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Nós somos todos iguais, irmãos, aprendendo no Senhor. Quarta e última recomendação aí, ou uma lição, que é tão linda, que é a recompensa da sua fidelidade. No 17 e 18, assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. A sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que havia lhe sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Ela era uma mulher sem posse, sem qualquer prestígio, uma estrangeira e uma viúva. Mas Deus recompensou a fidelidade dela. Ela se posicionou. E aí, Deus a recompensa com abundância, com a fartura, onde ela pôde levar 20 quilos de cereais e levou a sobra, o que havia sobrado da alimentação dela, comeu a sobra e se fartou. Isso nos mostra que mesmo em momentos difíceis da nossa vida, mesmo em coisas pequenas que nós fazemos, que parece às vezes não ter valor, Deus é fiel para recompensar aquilo que você faz diante dele. Meus amados, isso aqui é muito forte, eu vou dizer para vocês. Quanto mais você está no propósito do Senhor, mais Ele se revela a ti, meu irmão. Isso é tremendo. Quanto mais você busca estar no centro da vontade de Deus, mais Deus se revela a ti. Mas você tem que estar no propósito. Você tem que estar na fidelidade. Deus é fiel. Eu tenho certeza. Eu não sei quanto nós somos fiéis a Ele. Muitas frases em casa. Deus é fiel. Meu irmão, todos sabemos. Deus é fiel. Agora nós sabemos o quanto nós somos fiéis a Deus. Essa é uma grande reflexão. E Ruth, por meio de Noemi, ela abraçou o povo de Israel e abraçou as orientações de Deus de Israel. E ali houve a manifestação da graça do Senhor. Podemos, de uma forma muito simples, analisar esse texto o seguinte: ela era pessoa não nascida em Israel, uma estrangeira. Éramos nós antes de conhecer o Senhor. Nós não éramos do corpo de Cristo. Podemos nascer no corpo evangélico, filhos de evangelho, mas até quando nós não aceitamos o Senhor, nós nos posicionamos. E nós também já éramos estrangeiros. Mas a partir do momento que nós nos posicionamos, aceitamos o Senhor, entramos no propósito. E olha só, como Ruth, é uma escolha. Não é uma imposição, é uma escolha. Você escolheu fazer a vontade do Senhor, você escolheu seguir os princípios, você tem esse compromisso, você vai ter a graça. Porque é assim que nós vamos receber a graça do Senhor e o cumprimento da sua palavra. E a palavra do Senhor está onde? Na Bíblia. Ali está o nosso manual de orientação. Temos as ministrações, as orientações do pastor, mas nós devemos todo dia nos alimentar da palavra de Deus. Meus irmãos, feche os seus olhos comigo. Entra na presença do Senhor neste momento. Reflita a respeito do que Ruth fez. Eu encorajo você a refletir profundamente nesse momento, meus irmãos. Vasculhe o seu coração. Como temos demonstrado fidelidade em nossa vida?
Nós estamos confiando que Deus proverá e nos recompensará no tempo certo. Meus irmãos, que nós possamos viver com uma fidelidade que se manifesta em quê? Em humildade, em perseverança, em serviço, em compromisso. Certos de que quando nós tivermos esse posicionamento, essa perseverança, essa fé inabalável, essa lealdade, que é a chave que abre as portas da abundante graça de Deus em nossas vidas. Que hoje nós possamos sair daqui revestido do poder e da certeza que tudo que nós estamos fazendo e faremos ainda será para a honra e glória do Senhor, e que a graça dele vai nos atingir mais do que nós esperamos e mais do que nós merecemos, mas no tempo do Senhor. Vou orar, meus amados. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós recebemos a tua mensagem, Senhor. Nós entendemos que a sua graça vai além das nossas expectativas. Nós entendemos que precisamos do teu amor, da tua fidelidade, nos colocamos humildemente. Entendemos que o Senhor pode usar pessoas para nos abençoar, situações que vão nos estender a mão, vão nos abençoar e vão nos suprir. Mas Senhor, antes de querer alguma coisa, nós entendemos que a sua graça vem pelo nosso compromisso de adorar a Ti. Obrigado, Senhor, por essa ministração, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Cuida das nossas famílias, cuida do nosso lar, cuida da nossa profissão, do nosso trabalho, dos nossos entes, cuida da tua igreja, Senhor. Que nós possamos ficar sempre atentos à tua palavra. Assim eu oro e agradeço